Para estabelecer contato com Brasília, abordar algumas questões, Natália Pazzi conosco, hoje falando sobre uma reunião do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o ministro da Economia, o figurão, grande ministro posto Ipiranga, Paulo Guedes, para discutir aquela PEC dos combustíveis. A intenção é reduzir ou zerar impostos federais. Será que é boa notícia que você vai trazer hoje para os nossos ouvintes consumidores, Natália Pazzi? Bom dia. A gente espera que sim, mas ainda sem certeza, né, Carla? Bom dia para você, para a Sheila, para quem está nos acompanhando. Como você disse, o presidente Jair Bolsonaro tem uma reunião prevista para hoje à tarde, mais ou menos ali por volta das 4 horas da tarde, no Palácio do Planalto, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e na pauta, justamente esse texto que alguns dizem que já está fechado, outros dizem que ainda falta encontrar aí essas possibilidades, justamente para bater o martelo da PEC dos combustíveis. O que deve acontecer? O governo ele deve incluir nesse texto da proposta um conjunto de gatilhos que a gente chama, né, para permitir essa redução temporária de impostos sobre a energia e também a gasolina. A intenção até o momento é encaminhar essa iniciativa ao Congresso Nacional até a primeira quinzena de fevereiro e por isso essa urgência aí de fechar esses últimos detalhes com o Ministério da Economia para conseguir enviar um texto aí mais completo para o Congresso Nacional, porque tem uma expectativa aí desse texto ser bem recebido pelos parlamentares, mesmo com alguns especialistas dizendo que essa PEC não pode ser a única opção do governo federal agora em 2022. A discussão agora para a gasolina e para o diesel é sobre condicionar essa redução tributária aos aumentos aí do barril do petróleo, do valor do dólar ou também aí do preço das refinarias. Isso ainda não está decidido pelo Palácio do Planalto. Já em relação à energia elétrica, fatores aí como nível de águas nos reservatórios, mudança nas bandeiras tarifárias estão sendo considerados pelo governo federal. Uma das maiores dificuldades enfrentadas pela presidência da República neste momento é encontrar aquela questão da compensação financeira para eventuais renúncias fiscais. Por que a gente diz eventuais? Porque por mais que essa contrapartida de tirar de um lugar e compensar esse tributo aí em outro lugar não seja necessária numa PEC, o governo quer ter aí essa possibilidade sim para evitar qualquer tipo de problema e cair dentro aí da lei de responsabilidade fiscal, ser questionado dentro da lei de responsabilidade fiscal. O Bolsonaro, ele diz a apoiadores, disse inclusive ontem a apoiadores no Palácio da Alvorada, que já está tudo acertado com o ministro da Economia, com o Ministério da Economia, mas ele não deu detalhes do que realmente já está definido até o momento. Por isso que a gente tem uma expectativa de que dessa reunião de hoje saia algum resultado positivo sobre esse texto que o governo federal está colocando todas as fichas, apostando aí quase que cegamente para conseguir essa aprovação no Congresso Nacional. Enquanto isso, o Conselho Nacional de Política Fazendária deve formalizar ainda hoje a prorrogação do congelamento do ICMS sobre os combustíveis, isso por mais 60 dias. Isso aconteceu porque 21 dos 27 governadores decidiram estender essa medida que iria se encerrar agora no final de janeiro, meninas. Vamos acompanhar, então. Assunto bem importante, impacta todo mundo, né? Preço de combustível impacta todo mundo. Porque na ponta pega o valor da passagem no transporte público, de todos os alimentos que são transportados em sua maioria pelas estradas, por caminhões, então vamos ficar bem de olho. Natália, também estamos de olho e você tem acompanhado esse assunto, né? Ontem a gente já falou um pouquinho sobre isso, na possibilidade de aprovação pela Anvisa dos autotestes. Algum avanço? A Anvisa deve se manifestar amanhã, pelo menos é essa a previsão, né? Isso mesmo, essa previsão, uma reunião que foi anunciada ontem à noite, previsão dessa reunião deliberativa, então, dos diretores da Anvisa amanhã pela manhã, uma reunião que acontece de forma remota, virtualmente, a gente consegue acompanhar pelas redes sociais da Anvisa. A Anvisa, Sheila, ela quer aprovar, quer liberar essa questão do autoteste aqui no Brasil. Só que fez aí algumas cobranças na semana passada de que seria necessária essa política pública por parte do Ministério da Saúde para conseguir essa aprovação. Que o documento inicial que eles tinham recebido era mais uma nota do Ministério pedindo a autorização deste autoteste. Então a Anvisa acabou dando 15 dias aí para o Ministério se pronunciar novamente. Ontem a gente trouxe os detalhes aí desse novo despacho
parte do Ministério da Saúde, dizendo aí um pouquinho o que é política pública, mas dentro dessa política pública, dizendo que não tem interesse nenhum, pelo menos até o momento, expectativa nenhuma de fazer essa distribuição de graça destes testes, né, que esses testes deverão ser comercializados em farmácias de manipulação ou também de não manipulação, que deve ter toda uma orientação ali por quem vai vender estes testes. Falou ali também um pouquinho sobre quem não pode fazer, quem pode fazer, que esse teste aí que não vai poder ser utilizado, por exemplo, como um teste negativo para realizar uma viagem internacional, que também não poderá ser utilizado como atestado médico e que também as pessoas que testarem positivo através dessa autotestagem não terão a obrigação aí de notificar os órgãos competentes, mas que quem testar positivo vai ter que se encaminhar até uma unidade básica de saúde para fazer um novo teste, comprovar esse resultado positivo e daí sim o profissional de saúde, que é a pessoa aí que tem essa competência para fazer a notificação, encaminhar esse resultado para o Ministério da Saúde. Ontem eu conversei com alguns especialistas, algumas pessoas da área da saúde, eles avaliam que essa questão da notificação pode ser prejudicial para o Ministério da Saúde, de fazer a pessoa positivada aí ir até uma UBS, podendo aí ter o risco de contaminar outras pessoas. Então, a discussão deve cair em cima disso, mas tem sim a expectativa da liberação por parte da Anvisa.